Livro O Guia do Lar. Capítulo 4. Com as mães. Se aos pais impõe-se tão severamente o dever de cuidar escrupulosamente da vida dos filhos, o que diremos das mães que, embora o seu governo no lar esteja em segundo plano, mas com atribuições melindrosíssimas, dependentes de zelo e carinho ainda mais acentuados em alguns pontos do que os requeridos àqueles. O divino Criador autenticou na mulher quando mãe, um perfeito anjo tutelar ao lado do filhinho para, alerta como a lebre, vigilante e sagaz como o felino, permanecer sempre a seu lado, a fim de velar carinhosamente o cordeirinho querido e em sua defesa sacrificar até a própria vida. Quanta alegria, quanto prazer sente, ao esperar, ansiosa, o aparecimento do idealizado rebento e depois o pronunciamento imperfeito daquelas primeiras articulações a saírem dos lábios inocentes do pimpolho. Que inigualável e profundo contentamento invade o coração daquela que lhe deu o ser e sabe verdadeiramente ser mãe. Só ela poderá, no recôndito do seu coração, no ardor de sua alma, gozar as doçuras deste puro e santo amor. E esta boa mãe, como todas devem ser, é que, infatigável, acompanha sempre o filhinho, assistindo-o piedosamente com os mais belos ensinamentos cristãos, a par dos exemplos mais edificantes. E não ficam aí os cuidadosos desvelos de uma boa mãe, quando a criança se vai desenvolvendo em conhecimentos. Mas a mamãezinha procura guiá-lo no caminho certo. E para isto é preciso procurar conhecer bem a índole da criança, a sua constituição física, o seu temperamento nervoso e a causa de qualquer irregularidade nas funções de seus órgãos, chamando em seu auxílio, quando preciso, a intervenção de algum facultativo especialista. Ninguém quer ser contrariado, é verdade. Os meninos, especialmente os neuróticos, quando seus desejos não são satisfeitos, mesmo tratando-se de coisas extravagantes e inconvenientes. E por isto as mães e também os pais devem conhecer bem o gênio, as condições físicas de seus filhos, para sábia e prudentemente poder conduzi-los, corrigindo-os quando necessário. Primeiramente devem ser as crianças exortadas com conselhos delicados e de branduras, não dando resultado, então mais força, mais energia nas palavras, mas nunca com gritos e berros espalhafatosos, como muitos fazem. Este sistema é contraproducente, visto o menino habituar-se com tais gritarias e tornar-se também gritador e mais barulhento. Se estas severidades no ralhar, no aconselhar, não induzirem ainda o êxito desejado, aí então, serão empregados castigos morais, como prisão enquanto fechado e outras contrariedades, mas sempre sustentando a nota até o tempo determinado, sem atender choros e nem pedidos, para evitar desmoralização. E finalmente, se nada disso for suficiente para a correção do menino, então empregar-se-ão castigos físicos, mas com calma e prudência. Bastam umas poucas varadinhas de marmelo pelas pernas, para que o menino sinta bem na hora, mas daí a pouco torne-se bom, alegre, dócil e obediente. Com os elementos necessários de uma boa educação, devem estar em primeiro lugar os rudimentos iniciais da doutrina de Cristo, como sejam o sinal da cruz, o Padre Nosso, a Ave Maria, o Credo, e daí por diante, a proporção do desenvolvimento da criança. Não só para estes ensinamentos de catecismo, como para os demais de caráter cívico e doméstico, deve ser observado um horário cômodo para tudo isso previamente organizado, porque sem ordem e disciplina nada se pode conseguir. Outra coisa que muito deve ser observada é o procedimento mútuo do casal quando estiver corrigindo os filhos. Um não deve intervir de modo algum quando o outro estiver nestes exercícios. Embora na persuasão de que o exemplador esteja errado e o menino tenha alguma atenuante, deverá ser aguardada uma oportunidade, na ausência da criança, de modo a chamar a atenção do companheiro ou companheira, para que haja mais cuidado e atenção ao corrigir os filhos. Pelo fato seguinte, pode-se avaliar o quanto a educação infantil, fora destes princípios aqui aconselhados, pode trazer consequências lamentáveis e de grandes desgostos. Em uma cidade mineira, conheci certa família um tanto próspera, bem conceituada e sobretudo religiosa. Aos filhos do casal, que eram 5, os pais procuraram dar uma educação cristã, digna de sua posição e nomes sociais. A 2 quilômetros da casa, em urna aprazível habitação campestre, residia a avó materna daqueles meninos, aos quais dedicava muita estima e carinho, e sempre se opunha a qualquer contrariedade que lhes causasse aborrecimento. Entre eles, havia um garotinho apelidado por Nhonhozinho, que costumava passar temporadas em casa da vovó, o que nem por isso agradava aos pais, devido à adulação e momo exagerados que ela fazia ao netinho. Um dia em que a velha se achava em casa da filha, o que costumava fazer sempre, ao aproximar-se a hora do lanche, chega da rua o dono da casa,
justamente quando Nhonhozinho, todo bravo e birrento, gritava e xingava a sua mãe em represália à urna enérgica repreensão desta. O pai, chegando naquele momento, observou a insubordinação e grosseria do filho, verificadas já pela terceira vez, apesar dos meios empregados para corrigi-los, pegou o pequeno pelo braço e com uma varinha de marmelo, começou a passar-lhe pelas pernas, e à proporção que batia, chamava a atenção da criança pelo mal que praticava. A sogra, que se achava costurando num quarto contíguo, ouvindo o berreiro e os gritos do neto, correu a toda brida ao encontro do genro e dele tomou a criança, proferindo impropérios de censura, levou-a consigo nos braços até o quarto, e aí, insistente nas reprovações ao procedimento do genro, ninava o netinho ao colo, a quem procurava acalentar com mimos e palavras carinhosas. Resultado: este menino, estimulado pelas palavras de censura da avó contra seu pai, deste tomou antipatia, embirrando a acompanhá-la e com ela morar, ficando sob o domínio e educação de tão leviana mulher, embora a oposição do genro. Depois de moço, devido à má educação que receberá da avó, tornou-se indigno da boa sociedade, insubordinado, e a praticar ações más, de modo que veio a cometer um crime infame, tendo de prestar contas com a justiça, causando inúmeros desgostos a seus pais e também àquela que tão mal o educara. Os outros irmãos, 2 homens e 2 mulheres, que foram educados noutra escola, deram gosto a seus pais e tornaram-se queridos da sociedade, que neles reconhecia bons católicos e por isso bons cidadãos. Este fato apresenta de um modo claro e positivo as consequências do amor mal entendido de tantos pais e mães que se regozijam com o fazerem tudo à vontade aos filhos, tolerando e sujeitando-se a todas as birras e exigências dos mesmos, sem procurar contrariá-los nas ocasiões precisas, e isto desde os seus primeiros anos. Porque a árvore torta só pode ser endireitada enquanto nova, diz o adágio popular. É um costume sedutor, mas enganoso este, de muitos pais quererem fazer sempre a vontade dos filhos na persuasão de ser-lhes agradáveis e de fazer-lhes bem, quando, ao contrário, vão acumulando males e desgostos, para quando tiverem mais tarde de contrariá-los. A criança é como a cera que, enquanto aquecida pelo calor, cede facilmente a todas as remodelações que se lhe queiram dar, mas, depois de endurecida, nada mais se pode conseguir. Vou encerrar este capítulo com um paralelo comparativo, reprisando recomendações instrutivas na educação da infância. Na convicção de que qualquer frase, conto ou ensinamento, por pouco que possa concorrer para o desenvolvimento convincente de tão elevado certame, é que me dispus a acrescentar aqui mais algumas linhas a respeito. Um lar de muitos filhos pode ser comparado com esses jardins onde se encontram plantinhas de diversos tamanhos e condições. São o produto de sementes plantadas pelos jardineiros incumbidos desta missão. As sementes são hereditárias, produzidas de flores de outros jardins. Às vezes não são de primeira qualidade, mas, tal o cuidado e o capricho no seu cultivo que o produto torna-se ótimo, oferecendo ao cultivador as mais lindas flores para a admiração de todos. O mesmo se dá com árvores frutíferas e urbanísticas, aquelas derivadas às vezes de sementes puras e colhidas com todo o cuidado de frutos saborosos, quando não tratadas convenientemente, germinam arvorezinhas raquíticas que só podem produzir o que de todo não agrada. Da mesma maneira, as árvores destinadas ao urbanismo exigem cuidado em especial para o seu desenvolvimento, porque, depois de crescidas, não mais cedem a certas modificações e nem obedecem a qualquer tentativa de melhoria na sua estética. Estas árvores floríferas, frutíferas e urbanísticas, se não tiverem cuidadosamente um certo tratamento, tornam-se imprestáveis para o fim a que se destinam. É o que se dá na sociedade. Se os educadores, e de um modo especial, os pais e as mães, não a procurarem compreender e pôr ativamente em execução estes meios aconselháveis na educação de seus filhos, teremos de ver resumida ou extinta a gloriosa classe de bons católicos que são outros tantos servidores da pátria. O valor e os predicados sociais não são qualidades inatas, entretanto, certos dotes de nascença são poderosos, mas ninguém deve duvidar que a personalidade é suscetível de cultura e passa por extraordinárias mudanças, conforme o objetivo visado pelos educadores e o seu desempenho. A comparação que agora faço é uma das que mais se adaptam ao quadro de instruções a educadores e especialmente àqueles que de Deus receberam a nobilíssima incumbência de dirigir lares. Ó pais e mães de família que me ouvis, atendei bem sobre a enorme responsabilidade que vos pesa pela boa educação de vossos filhos e não vos esqueceis das grandes recompensas, da brilhante coroa que vos cingirá a fronte no céu, se cumprirdes atenta e fielmente os vossos deveres. Mas, meditai sempre nos sofrimentos terríveis que vos esperam se assim não procederdes. Do Missionário Brasileiro.
A mulher da casa, depois de seu marido, é a responsável perante Deus pelo procedimento de todos da família, se não se empenhar seriamente para que todos sejam bons. Deve fazer tudo o que depender de si para que na família ninguém ofenda a Deus. Deve velar sempre sobre todos os filhos e em particular pelas filhas, especialmente depois que elas chegam a certa idade. Não lhes deve dar certa liberdade exagerada e muito perigosa, a qual, às vezes, faz perder a honra e quase sempre, ao menos sacrificar a boa reputação particular e pública de que toda donzela deve gozar. Vigiá-las sempre para que elas portem-se com todo recato nas reuniões profanas, e com todo respeito e reverência nas solenidades e atos religiosos. Não devem consentir que elas usem vestidos indecorosos que as tornem irrisórias, que ofendam o seu pudor e causem desagrado a Deus. Deve, conjuntamente com seu marido, tomar toda a cautela para que seus filhos e principalmente suas filhas não sejam pervertidos por maus professores, maus livros e maus jornais, divertimentos criminosos, e pelas companhias perversas e escandalosas. Deve concorrer também para evitar casamentos desastrosos e procurar os que mais convenham à consciência, e também ao verdadeiro bem-estar nesta vida. Fazer sempre questão do casamento religioso e jamais consentir que seus filhos façam unicamente o contrato civil, porque diversamente será comparticipante de todos os crimes e escândalos produzidos por essa união criminosa. O preceito de amor aos filhos é imposto por Deus e pela própria natureza. Os próprios animais amam extremamente seus filhos e até por eles estão prontos a sacrificar-se. Deve zelar dos filhos relativamente a esta vida, mas, muito mais ainda relativamente à vida futura, que é eterna. Muito cuidado com o corpo, mas, ainda mais com a alma que é imensamente mais nobre. Empreguem as mães toda a cautela para que o coração de seus filhos não seja pervertido pelas máximas, costumes escandalosos do mundo. Capítulo 5. Com os filhos. Os filhos, quando ainda pequenos, já devem ir conhecendo o melhor modo de portar-se com os pais, com as pessoas mais velhas, com os meninos de sua igual e com toda a sociedade com quem conviverem, e também o modo de proceder em suas casas, nas mesas de refeições, e nas casas alheias, quando em oração, enfim, observarem à risca as instruções que de seus pais receberem. Assim vão crescendo, sempre bonzinhos, tratáveis e queridos de todos. Obedientes e dóceis para com seus pais, evitem desgostá-los com teimas, birras e artes e sempre bons e alegres. Devem acompanhá-los à igreja para cultos religiosos, cheios de respeito, principalmente tratando-se da Santa Missa. Devem estar sempre prontos e contentes para ir à escola e às aulas de catecismo, ou a qualquer mandado dos pais. Mas, nesta trajetória não se distraiam com outros meninos e brinquedos, a fim de chegar logo ao destino e depois regressarem à casa sem demora. Mais crescidos então, procurem sempre conviver com pessoas de bem e conhecer as regras e costumes de civilidade sociais. Quando moços, e que se forem inclinando ao casamento, devem cuidadosamente tomar conhecimento das necessárias instruções a noivos para assim tornarem-se aptos aos deveres de esposos e de pais, e conseguirem bom êxito em empresa tão sublime, mas de tanta responsabilidade. O homem deve sempre se exercitar na arte da polidez e até do galanteio para com as senhoras, preparando-se deste modo para o estado matrimonial quando procurará ser agradável e simpatizado por sua esposa. A maioria dos pretendentes a casamento, quando procuram esposas, não está buscando administradoras em condições de boas donas de casa e exemplares mães de família, e sim alguém com sedução e boa vontade para exaltar sua vaidade e saciar o seu amor animal, fazendo sentir-se superior. E é uma verdade. Se houvesse melhor critério e senso espiritual e moral entre a maioria de candidatos ao matrimônio para escolha de suas consortes, as moças certamente procederiam de outro modo, salvas as exceções de algumas, que, felizmente, ainda sabem dar valor às virtudes da candura e da pureza. Agora só cuidarei aqui de chamar a atenção dos moços para um ponto, cujo assunto são os males físicos e contagiosos, tão nocivos à humanidade e que deles os pretendentes a casamento, com muito mais razão devem fugir e evitar. Vejamos Alquilide, um médico notável, que escreve sobre a sífilis e em seguida narra um lamentável e doloroso fato de que foi testemunha. Tudo isto deve muito interessar a todos os que tiverem de constituir família para, assim avisados, conservarem-se puros, ou purificarem-se antes do casamento, de modo a poderem unir-se a jovens também puras, para a formação de uma prole sadia e feliz. A tuberculose, a morféia e mais algumas doenças contagiosas são o espantalho da sociedade, pelo muito sofrer que causam à humanidade, mas, a sífilis, consequência de uma infinidade de sofrimentos, é a mais danosa de todas as doenças.
Os germes da sífilis, diz o citado facultativo, não infectam o homem que possui os tegumentos intactos, mas, se na pele ou nas mucosas há qualquer ferida, ou arranhão, por ligeiro que seja, a fatal espiroqueta penetra e se insinua entre os tecidos. Cresce o germe e se multiplica apresentado aquela manifestação primária, chamada cifiloma inicial. Botãozinho insensível e duro que pode, muitas vezes, passar despercebido. Mas desde então, a espiroqueta espalha-se e invade todo o organismo. Atinge-se o período secundário. As manifestações não são mais localizadas no ponto de entrada da espiroqueta, mas difusas e principalmente visíveis sobre a pele e as mucosas. É então a roséula, são placas ou pústulas mucosas nos lábios, na boca e de modo particular nos órgãos genitais. Este segundo período prolonga-se por 2 ou 3 anos. É o mais perigoso e também o mais contagioso, porque as manifestações são superficiais. É nesta fase que a criança sifilítica infeta com os lábios o seio da ama que a aleita e que a mulher propaga a moléstia pelos beijos ou pelo contato sexual. A sífilis é, por tal motivo, classificada entre as doenças venéreas, quando no sentido absoluto da palavra, delas não faz parte. Depois do período secundário, as manifestações superficiais desaparecem, para ceder lugar às lesões viscerais profundas. A espiroqueta invade então os órgãos vitais, o coração, os vasos, as glândulas sexuais e os centros nervosos. E o período terciário, que pode durar por falta de tratamento toda a vida. A moléstia já não é tão contagiosa, mas bem mais perigosa para o paciente, porquanto as lesões cardíacas provocam a morte repentina. As dos vasos fazem nascer as artrites e as aneurismas. As das glândulas sexuais transmitem a moléstia aos filhos, e as dos nervos provocam a paralisia dorsal progressiva e a loucura. Que grande flagelo para o pobre homem! Mas, não é possível combater esta praga? Não há cura para tal doença? Sem dúvida, pode-se curá-la, e mesmo completa e radicalmente. Sim, lembremo-nos bem, a sífilis pode ser curada como qualquer outra moléstia e isto é tão exato, que existem casos de reinfecção. Para que a cura se produza, porém, é necessário um longo tratamento com paciência, constância e perseverança. É preciso mesmo dizer que os meios para combater esta moléstia são milagrosos e eficazes como os que são empregados contra a tuberculose e bem superiores ao que conhecemos, contra os tumores malignos e, especialmente, contra o câncer. Com o uso de tais medicamentos, de fato admiráveis, ministrados contra a sífilis, pode-se conseguir o desaparecimento rápido de todas as suas manifestações, até as mais impressionantes. Assim volta o doente pelo menos em aparência ao pleno gozo da saúde e é tão sensível o seu bem-estar que se considera completamente curado. Aí está o perigo e interrompe o tratamento. O imprudente casa-se e gera filhos doentes. Alguns anos mais tarde, quando menos se espera, aparecem as manifestações tardias, consequência direta da infecção que atinge os órgãos gastos e fatigados durante a vida. No homem intelectual, por exemplo, é o cérebro que corre mais risco. Quantos eminentes literatos e artistas morrem ainda moços, de paralisia? Basta citar o caso do pobre Donizete, demente num hospital de Bérgamo, depois de haver encontrado e deliciado o mundo com sublimes melodias. Para melhor demonstrar o horror da sífilis, a sua ousadia e sutileza ao penetrar nos órgãos da humanidade, citarei um triste fato, narrado por um outro médico e habilíssimo operador obstetra, dos mais admirados de sua época. É o Dr. Smith que assim dizia a certo colega, por ocasião de um congresso internacional de cirurgia. Os cirurgiões, diz ele, são os piores clientes, tratam os outros, mas quando são eles os doentes, causam piedade. Este ano, perdi o meu mais estimado assistente, em consequência de um acidente profissional. O caso foi grave desde o início, mas ninguém me dissuadirá de que, se houvesse tratado do seu mal com mais paciência, teria escapado de morte tão cruel. Se em vez de ser médico, inteligente e culto, fosse leigo e ignorante, certamente ter-se-ia salvo. O bom D. Brown era o preferido entre os seus discípulos. Ainda estudante, apaixonara-se pela cirurgia, e quis acompanhar-me nos hospitais, mesmo depois de sua tese. Bastante ativo, incansável, estava sempre pronto para o trabalho. Entre uma operação e outra, entre um e outro dia de serviço, nas suas noites de folga, devorava os livros, os jornais e os tratados científicos. Sua cultura era sólida e teria rapidamente alcançado uma posição invejável. Depois de um ano, já era assistente efetivo no hospital.
3 anos após, era professor e, depois de 4 anos, casava-se, sendo eu testemunha. Uma linda menina veio alegrar a jovem família, onde a felicidade parecia reinar. A guerra mundial perturbou o idílio e assim o perdi de vista durante muito tempo. Estava ele trabalhando em diversos hospitais cirúrgicos de reserva, e nas horas de liberdade, entre os deveres militares, operava clientes particulares, pois que já havia sabido inspirar grande estima e tivera a sorte de poder formar uma boa e sólida clientela. Uma triste manhã, dirigia-me à sala de curativos, quando o vi com a mão enfaixada. Que aconteceu, meu filho? Professor, desejo ouvi-lo. Veja o índex de minha mão esquerda. Piquei-me durante uma operação, não me recordo exatamente quando. Deve ter sido no hospital militar ou em algum cliente particular, não sei. No momento não liguei importância, mas apareceu depois uma pequena tumefação. Pus umas cataplasmas, mostrei-o a um colega, que me disse haver um pequeno panarício periungual e rasgou. Mas, não sara, parece que não sarará mais e eu devo trabalhar. Retirei o penso e examinei. Era com efeito uma pequena ferida granulosa, esquisita, acinzentada. Não supurava, nem mesmo era dolorida. Havia também gânglios na axila, igualmente indolores. Fiquei indeciso, receitei cataplasma ou recomendei-lhe que me procurasse alguns dias mais tarde. Voltou, com efeito, mas, desta vez encontrou-me em companhia de um colega sifilígrafo. Uma dúvida me atormentava e eu queria dividir a responsabilidade com um colega. Queria, sobretudo, o exame microscópico, o paraboloide. O pobre Dr. Brown olhou-me fixamente e leu nos meus olhos a dúvida que eu tinha. E aconteceu o que eu temia. O exame microscópico revelou a espiroqueta de âmago da ferida. Era a sífilis. Meu infeliz assistente atirou-se numa poltrona, empalideceu e prorrompeu em soluços desesperados, ele que tanto receara as infecções venéreas, que tivera uma juventude pura e casta, entregue aos estudos, que impunemente levava ao casamento uma bela e sã resistência, para dar sua saúde como herança aos filhos. Era um sifilítico, um ser infetuoso. E por muito tempo não poderia beijar a sua menina, a filhinha querida, a carne de sua carne e a menina de seus olhos. Confortei o infeliz e o acalmei como pude. Devia tratar-se enérgica e pacientemente. Ficaria curado. Da terrível desgraça profissional guardaria apenas a lembrança. Acompanhei até a sua casa o pobre Brown aniquilado. Por felicidade, sua senhora era uma moça verdadeiramente superior. Compreendeu a situação e a dominou. Tomou as mais enérgicas providências e medidas de higiene, separou os leitos, as roupas, os recipientes. Consolou sobretudo o marido que estava completamente abatido e desanimado. E tudo fez no mais absoluto silêncio. O tratamento indicado, prontamente iniciado, foi de eficácia excepcional e surpreendente. Após as primeiras injeções o mal desapareceu. A ulceração do dedo sarou como por encanto e cicatrizou em poucos dias. As estações secundárias nem chegaram a aparecer. O caro Brown refazia-se física e moralmente. Estava, porém, cansado de empregar todas aquelas medidas restritivas. Era-lhe impossível não poder aproximar-se de sua companheira. Intolerável lhe era chegar a casa e não beijar a filha querida, sua menina, que sofria com a ideia de que seu pai estivesse zangado com ela. Partiu, pois, voluntariamente de novo para a guerra e eu o acompanhei à estação. Ao despedir-me, ainda lhe fiz enérgicas recomendações. Brown, meu filho, continua o tratamento. Não desesperes. Lembra-te de que é preciso ser perseverante, paciente, tenaz. Ele me prometeu e partiu. Escreveu-me muitas cartas e cartões postais, descrevia-me sua vida nas linhas de frente, dava-me informações minuciosas sobre sua imensa atividade cirúrgica, junto aos feridos de guerra. Não falava, porém, de si próprio. Parecia ter esquecido sua saúde pelo bem dos outros. E secretamente eu alimentava uma dúvida. Tinha um triste pressentimento. Estaria ele se tratando? E assim decorreram 2 anos. Terminada a guerra, afinal Brown voltou e retomou o serviço no hospital. Era o mesmo Brown de outrora e parecia até rejuvenescido. Reassumiu o trabalho e as pesquisas científicas com um ardor verdadeiramente extraordinário. Operar em sua companhia era um prazer. Não havia necessidade de lhe dizer uma palavra, adivinhava meus desejos e os satisfazia com presteza, calma e rapidez. Quando eu cortava os tecidos, não tinha tempo de fazer a hemóstase. Num relance,
apanhava todas as aberturas dos vasos. Quando eu tinha dúvidas, pedia-lhe conselhos e sua opinião era sempre comedida e prudente. Brown, devemos deixar um dreno? Brown, devemos fechar completamente? E que ótimo caráter! Sempre respeitoso, sempre amável para com os doentes. Cansava-se, porém, demais, e por várias vezes lhe chamei a atenção. Seu dia era inteiramente dedicado aos enfermos. À noite, fechava-se no consultório e escrevia sem cessar. Conseguia, assim, melhorar sempre a sua posição. No entanto, eu me preocupava com sua saúde. Aquele bom rapaz descurava-se quase completamente. Dedicava-se em excesso aos estudos e aos doentes, e muito pouco cuidava em si mesmo. Um dia, atrevi-me a fazer-lhe umas perguntas e recomendações. Brown, estás continuando o tratamento? Ele estremeceu, como uma pessoa apanhada em flagrante. Tomei muitas injeções durante a guerra. Depois, continuei com os exames de sangue. O de Wassermann foi negativo. Brown, meu filho, não te fies no Wassermann. Não tem valor absoluto. Recomeça o tratamento. Não me respondeu e pareceu contrariado. Talvez minhas palavras lhe trouxessem recordações terrivelmente dolorosas e insuportáveis. Era um livro fechado, não desejava reabri-lo. Os anos decorriam e já 10 eram passados desde a longínqua infecção. O esforçado rapaz tornou-se um homem de preparo notável, um cirurgião emérito. Um dia, porém, presenciei um ligeiro incidente que me impressionou bastante. Estava ele a ajudar-me enquanto eu operava um fibroma. Uma sutura afrouxou, deixando jorrar sangue. A seção do vaso estava diante dos nossos olhos e, contudo, ele não conseguia ligá-la. Sacudia desordenadamente a pinça hemostática, atrapalhando-se, sem conseguir prender o que procurava. Olhei-o em pleno rosto. Ele corou e ficou perturbado. Alguns dias mais tarde, tive uma surpresa mais dolorosa ainda. Estava na janela do pavilhão de cirurgia, quando vi chegar o Dr. Brown, agitado e desorientado, gesticulando e falando sozinho. Pouco depois, ouvi um ruído desusado na sala de baixo. Desci, e distingui nitidamente a voz de Brown, mas, uma voz alterada pela cólera. Repreendia com violência uns doentes, dirigindo-lhe censuras e palavras incoerentes. Precipitei-me, procurando acalmá-lo e levá-lo até meu consultório. Brown, meu filho, disse-lhe eu, tens necessidade de repouso. Olha, toma uns dias de férias. Virou-me as costas e saiu murmurando palavras de desagrado e revolta. Não era mais o meu fiel assistente, o discípulo respeitoso e dedicado. Não havia dúvida, eram os primeiros sintomas da paralisia progressiva. No dia seguinte, a senhora Brown, aterrorizada, veio confessar-me que o marido a tratara brutalmente e por pouco não batera também na menina. Levantara-se durante a noite e percorrera toda a casa, gritando que queria afugentar os espíritos malignos. E tais loucuras cometia que um vizinho caridoso chamou a polícia, conduzindo-o a um hospício. A pobre senhora pediu-me que empregasse toda a minha influência para tirar o pobre coitado daquele lugar horrível, transpondo-o para uma casa de saúde. Seu desejo foi satisfeito. Na casa de saúde, porém, a tragédia recomeçou. Fez-se imediatamente o exame de sangue e do licor. Num e noutro, a reação de Wassermann foi positiva. Começou-se então um tratamento antisifilítico enérgico. Em vão. Era tarde demais. Tentou-se a malarioterapia, provocou acesso de febre, a ponto de pôr em risco a vida do paciente. Houve uma pequena melhora a princípio, mas seu estado não tardou a agravar-se. Estávamos desesperados e sem ânimo. Eu ia vê-lo constantemente, embora essa visita constituísse para mim um suplício, uma indizível tortura. Algumas vezes ele nem sequer me conhecia. Doutras, não obstante me reconhecer, revelava lacunas de memória que me impressionavam. Tinha a mania de perseguição. Todos o haviam combatido durante sua carreira. Depois, à força, o fecharam naquela prisão, onde o queriam matar, dizia ele. Seu quarto fora invadido pelos espíritos, e para se defender, cobrira as paredes com figuras religiosas, de uma puerilidade espantosa. Este estado durou alguns meses e veio então a loucura. E assistimos pouco a pouco ao declínio daquela inteligência magnífica,
daquela maravilhosa têmpera de homem ativo, que tanto bem fizera e que tantos milagres ainda poderia realizar. Por sorte, sobreveio uma doença intercorrente, sob a forma de violenta pneumonia aguda, que se apoderou facilmente daquele pobre organismo depauperado. Poucos dias depois, morreu delirando. Não chegou a conhecer a esposa, nem mesmo a sua menina, carne da sua carne, menina dos seus olhos. Mas, sempre até o fim erguia ele bem alto e agitava desordenadamente aquela mão esquerda, cujo índex guardara ainda a cicatriz branca daquela ferida ligeira, daquela picada, pela qual, quando cumpria o seu dever de cirurgião, se infiltrara a atroz e sutil infecção que destruíra aquele espírito de Skoll. Pobre Brown! Este caso lamentável que ocasionou a ruína de uma jovem e distinta família, presta-se a prevenir a mocidade para uma rigorosa precaução a ser tomada, especialmente quando tiver em vista o estado conjugal. É esta a razão por que em alguns países já há lei que determina a apresentação de atestado médico afirmando a boa saúde de nubentes, o que deveria ser dispensado se todos compreendessem este imperioso dever. Do missionário brasileiro. Os filhos não devem esquecer um só momento que seus pais, além de serem os legítimos representantes de Deus perante eles, são os seus mais sinceros amigos e os seus mais generosos e dedicados protetores. Devem, portanto, amá-los, respeitá-los, honrá-los e obedecer-lhes sempre e em todas as circunstâncias, mesmo quando já estiverem sobre si, porque perante Deus, um pai nunca perde o direito que tem sobre seus filhos. Que todos os filhos guardem na memória as duas graves sentenças lavradas por Deus, com relação aos deveres dos filhos para com seus pais. Eis as palavras da Escritura Santa: amaldiçoado seja aquele que não honrar seu pai e sua mãe. Honrai os vossos pais e tereis uma longa vida. Os filhos devem honrar seus pais em todas as ocasiões, em particular, perante o público, mesmo que eles sejam os mais humildes, os mais pobres, os mais ignorantes, os mais viciosos de todos os homens. Pois, sejam o que forem, nunca deixam de ser seus pais. O filho que, por qualquer motivo, seja ele o qual for, se envergonhar de seus pais, além de excessivamente criminoso, torna-se o mais indigno e vil abjeto de todos os seres humanos. Devem obedecer seus pais em tudo, salvo quando estiverem errados, e abusando do seu poder lhes ordenarem atos contrários à lei de Deus, mas, neste mesmo caso devem proceder com toda a prudência e com todo o respeito. Quando os pais são pobres, e não podem, por velhos ou por doentes trabalhar, os filhos devem ministrar-lhes os meios de subsistência. Devem fazer tudo quanto depender de si para que seus pais vivam na amizade de Deus, pois se devem zelar do corpo, muito mais da alma de seus pais. O pedido de um filho para com seus pais, quando feito com humildade, tem um valor extraordinário e Deus o abençoa, de modo a conseguir o que pede. Lemos em um livro o seguinte fato: um menino, na véspera de fazer a primeira comunhão, mostrou-se triste a seu pai, e este perguntando-lhe o motivo de sua tristeza, ele respondeu: estou triste, porque os outros meninos vão comungar conjuntamente com seus pais, e eu serei o único que não posso ter este prazer. O pai, que havia muitos anos não comungava, tocado pelos desejos do filho, preparou-se, e no dia seguinte, com o menino, aproximou-se da sagrada mesa e recebeu Nosso Senhor. Os moços devem sempre ter uma ocupação, porque o ocioso é sempre viciado. Devem ter caráter, dignidade, portando-se sempre com correção em todas as circunstâncias e reuniões. Todo respeito e acatamento nos atos religiosos, porque os que desacatam as cerimônias do culto divino, além de ser considerados grosseiros e mal educados, serão castigados por Deus, mesmo nesta vida. Respeito profundo às donzelas, mesmo as mais humildes e pobres, porque todas são dignas de respeito. Zombar de uma senhora, seja ela quem for, é indício de mau caráter e de muita perversidade. Nunca devem fazer agrados a uma moça, sem ser com a intenção de casamento, salvo o caso de respeitosa polidez social. Os que mostram agrados de certa natureza e que não tencionam casar, ou zombam dessa moça, ou pretendem perdê-la. Em qualquer dessas hipóteses, são torpemente criminosos e merecem ser severamente castigados. Devem escolher para esposa uma moça que saiba trabalhar e que não seja dessas que só cuidam de enfeitar-se. Moça que tenha compostura, recato, porque as indiscretas, levianas, mesmo que como esposa saibam ser honestas, por suas indiscrições e leviandades podem trazer perturbações funestas na vida conjugal. Muitos fatos, infelizmente, já têm demonstrado esta verdade. Para serem bons devem ser religiosos, e para serem bons religiosos devem evitar os maus companheiros e procurar os bons. Está escrito:
Com os bons, sereis bons e com os perversos haveis de vos perverter. Capítulo 6. Com as filhas. Cabe-me agora a vez de falar às jovens filhas. Sendo elas o principal encanto da casa paterna, as mais tenras e coloridas flores do jardim do lar aromatizando deliciosamente este ambiente de convívio íntimo familiar. A elas, portanto, cabe o direito de reclamar o maior zelo e dedicação daqueles que as dirigem e por elas são responsáveis. Para as meninas, desde criancinhas, ficam estabelecidas e aconselhadas as mesmas regras determinadas aos filhos, no começo do capítulo precedente. Desde pequenas já devem ir conhecendo o melhor meio de se vestir, conservando sempre o necessário e indispensável recato, ensinado por suas boas mães e recomendado insistentemente pelo Santo Padre e todos os ministros da Igreja. É o que exige a honestidade e o santo pudor das virgens. Algumas mães, mesmo católicas e até praticantes, hoje, infelizmente, olvidadas do tremendo dever de zelar pela pureza de suas filhas, ao contrário, animam-nas com o intuito vaidoso de vê-las na moda, a fugirem da decência, sendo as primeiras a quererem fazê-las apresentarem-se quase nuas e apalhaçadamente. Nada de exagero nesta asserção. Eu mesmo conheço tantas senhoras distintas e católicas que, desde as primeiras vestes de suas filhas, vão fazendo logo umas sainhas, verdadeiras tangas ou saiotes selvagens, e umas calcinhas de tiras de pano que mal interceptam uma mínima parte daquelas caminhas puras e juvenis. E as pobrezinhas inocentes vão crescendo sem a menor preocupação com estas coisas que requerem tanta vigilância para o bem da honra e da moral. Quantas vezes tenho observado grupos de meninos de ambos os sexos, de 8, 10 e mais anos de idade, onde se exibem em brinquedos extravagantes, exercícios ginásticos, que levam as meninas a se mostrarem quase nuas, tendo apenas por proteção aquelas miseráveis e minguadas calcinhas que pouco levam de aumento com o desenvolvimento da criança. E quando tornam-se moças? Ó meus Deus, quanto me pesa em dizer estas coisas! Mas o dever me obriga a chegar a estas tristes e lamentáveis considerações. Há muitas delas, e acredito que sejam virgens. Entretanto, a falta de critério, recato e pundonor reinante na sociedade vedam-lhes os olhos de tal forma, que, atraídas pelas carnavalescas e sedutoras aparências da moda, e na persuasão de se tornarem cada vez mais chiques, descem ao cenário jactancioso das toaletes grotescas, onde domina a nociva e alvitrante exportação parisiense até há pouco propagada em nossos meios e aí se transformam alegre e vaidosamente em verdadeira artista de circo, ou piores ainda, este modo de vestir tão contrário às recomendações da moral, tira-lhes completamente a essência da pureza e do recato. Não basta que sejam, é preciso também que pareçam castas, puras e honestas. Moças há, e algumas até de maior idade, para não dizer tias, que, habituadas a este péssimo costume desde pequenas, erro que, sucessivamente vem de suas progenitoras, perdem completamente a preciosa virtude do pudor ou seja o característico vexame que as leva a zelar pela sua pureza. A ponto de, mesmo quando em reuniões em salas de visita e aí presentes pessoas de ambos os sexos, costumam subir as roupas até acima dos joelhos a fim de segurar as meias. Também algumas, fugindo às regras de civilidade, levam uma perna por cima da outra, dando franca amostra de sua estrutura, servindo-se de um famoso e apreciado jockey club, que o levam galantemente entre os dedos a expelirem gostosas fumaradas, nenhuma diferença fazendo dos bilontras e etimaitres viciados pelo fumo. E os namoros? Até aí intrometeu-se a evolução da moda. São os namoros modernos, os flirtes da moda, como lhes tratam algumas pobres e tolerantes mães que com esta falsa justificativa, não contrariam a prática desses atos reprováveis e ainda os apoiam, concorrendo para eles. Estes namoros às escuras e pelas esquinas, e até em lugares menos frequentados, onde o escandaloso idílio une os namorados frente a frente, pelo menos em palestras amorosas. Receber respeitosamente os noivos, ou mesmo os namorados em casa e com eles, às claras e decentemente, palestrarem em presença dos pais ou de alguma pessoa da família, isto não satisfaz a grande parte do namoro moderno. Infelizmente, a todas estas coisas tenho presenciado e com grande desgosto, e muitas outras em que deixo de tocar. Também o assunto não é agradável, e já me vou tornando prolixo. Consola-nos, porém, o termos ainda na sociedade, muitas moças distintas que sabem prezar a sua honra, o seu pudor. Vamos agora, caríssimas jovens, aos proveitosos conselhos do piedoso missionário M. Martins, do missionário brasileiro.
As moças devem pesar bem suas palavras, suas expressões, seus gracejos, medir os seus olhares, os seus gestos. Devem ter muita cautela, quando em reuniões, divertimentos, e muito principalmente em solenidades religiosas, pois destas depende haver ou não desacato aos lugares santos por parte dos moços perversos e libertinos. Não devem aceitar certas manifestações de agrados, antes de saber se estas têm por fim o casamento. Porque, infelizmente, há moços que se deleitam em zombar das moças. Quando, por acaso, verifiquem este abuso por parte de algum moço, além de desprezá-lo, devem procurar corrigir este perverso de modo conveniente. Além de ter a intenção de se casar, é preciso que seja apto para isso. É preciso haver mais ou menos igualdade em cor e idade. As grandes desigualdades trazem sempre muitos inconvenientes na vida dos casados. Pequenas desigualdades por parte do homem são toleráveis, mas, por parte da mulher, são nocivas. Além de igualdade, é preciso que o moço tenha amor ao trabalho, porque com boniteza e pelintrice, não se ganha o necessário para honesta subsistência. Mesmo que o moço seja formado, ou seja rico, ainda é necessário ter amor ao trabalho, porque a ociosidade traz os vícios. Estes tornam os formados malandros, vagabundos, transformando os ricos em pobres, infelizes, necessitados. Conhecemos uma moça, muito pendada e distinta, que se casou com um formado que possuía mais de 2.000 contos, mas que por não gostar do trabalho entregou-se ao jogo e à bebedeira e em menos de 4 anos consumiu toda a sua grande fortuna. E desde então foi a mulher que, pelo trabalho, tem tratado de si, dos filhos e de seu próprio marido. Além de trabalhador, é necessário que o moço tenha saúde, porque o enfermo, em vez de tratar de uma família, precisa ser tratado por alguém. De preferência a todos os outros requisitos, é indispensável que o moço seja religioso, porque quem não tem religião não ama a Deus, e quem não ama a Deus não pode seriamente amar mais ninguém. Um homem sem religião é um extremo ingrato que a ninguém poderá ter verdadeira e sincera amizade. Moço herege deve casar-se com moça herege, incrédulo com incrédula, ímpio com ímpia. E a moça católica só deve casar-se com moço católico. Uma moça judiciosa e sinceramente católica nunca deverá casar-se com um moço indiferente. Anticatólico, tenha ele muito embora, em supremo grau todos os outros predicados, porque as perturbações e danos que provierem desse híbrido enlace serão certíssimos e muito desastrados. Ou a mulher católica a ele viver em desavenças, em lutas com seu marido por causa de religião, ou então para com ele viver em paz, há de necessariamente sacrificar os seus deveres, e sua crença, os seus hábitos religiosos. O dilema é formidável. Ou há de tornar-se inimiga de seu marido, ou do seu bom Deus. As moças católicas nunca em caso algum devem aceitar pedido de casamento de quem se recusa a fazer, seja qual for o motivo, o casamento religioso que para o católico é o único meio de santificar a união do homem com a mulher. E quando iludida de fazer imediatamente o casamento religioso, depois do contrato, não aceite por nada o noivo por marido, antes de cumprir o prometido e celebrar o religioso. Capítulo 7. Com todos. Chegamos finalmente ao último capítulo do nosso livrinho. Vou iniciá-lo com um conto, cujo fato se deu já há bem anos, numa cidade do interior de Minas. Quando por ali passou em viagem o autor destas linhas, e que tudo ouviu de pessoas conceituadas do lugar, poucos dias após os acontecimentos. É uma verdadeira tragicomédia onde são apresentados protagonistas e demais personagens que nela tomaram parte, com nomes supostos, a fim de evitar quaisquer ressentimentos de quem quer que seja. Ainda nos primeiros anos do presente século, numa cidade mineira, residiam 2 homens de destaque social, pelas suas elevadas situações pecuniárias, ambos chefes de numerosas famílias. O Felisberto Pacheco, fazendeiro, possuidor de muitas terras e de outras propriedades valorizadas, e o Dr. Aquiles Soares, engenheiro, industrial, de grande movimentação no alto comércio. As suas grandes usinas funcionavam diariamente, produzindo lucros compensadores. Ambos tinham filhos menores e até pequenos ainda. Suas esposas eram distintas, católicas praticantes e excelentes mães de família. O mais velho de toda essa gente era o Felisberto, que atingira apenas a idade de 40 anos. Sorria-lhes a sorte e tudo corria a 1000 maravilhas. Estes homens eram vizinhos, muito amigos, fora das horas de trabalho, estavam quase sempre juntos. Assíduos frequentadores de farras, casas de diversões de toda espécie, jogos, bebidas e mais coisas prejudiciais,
na verdadeira acepção da palavra, uns pródigos farristas quase todas as noites. Gastavam a mãos cheias. Entretanto, com o correr do tempo, as suas rendas, apesar de lisonjeiras, foram se tornando insuficientes para ocorrer a gastos de tamanho vulto. Deste modo, viram-se mais tarde forçados a lançar mão do grande crédito de que gozavam e começaram a sacar contra os bancos, onde faziam sempre muito movimento, principalmente Aquiles, o grande industrial. Fugindo da maledicência popular, não quiseram lançar mão do crédito que tinham com particulares e nem se servirem destes para seus avalistas nos bancos, e assim se utilizavam individualmente um do outro. Isto não poderia durar muito tempo, e, de fato, mais depressa do que se esperava, chegou o momento fatal. A bomba estourou. Chamados os credores, os desastrados homens tiveram de entregar tudo o que possuíam, ficando ainda um pouco alcançados. As suas virtuosas esposas, profundamente abaladas com aquela catástrofe para elas inesperada, procuraram resignação e lenitivo na santa religião de Cristo, que sempre consola e suaviza as mágoas da vida, e assim se foram conformando com os desígnios de Deus. Seus maridos, ao contrário, viciados naquela vida de desmandos, o que só com uma poderosa e violenta força de vontade poderia ser corrigido, continuaram errantes e agora desesperados. Tinham muitos amigos e admiradores, enquanto gastavam galhardamente naquele meio indesejável, onde frequentavam assiduamente, mas, todos embora de gravata e elegantemente vestidos, não passavam de vagabundos, espertalhões, exploradores e verdadeiros vampiros sociais, que só se prestavam para a desorientação e desgraça das infelizes vítimas sofredoras. Mas, o doutor Aquiles, moço delicado e muito estimado na sociedade, e que teve bom princípio de vida cristã, ministrado por sua boa e piedosa mãe, já falecida, tratava sempre a sua esposa com amor e delicadeza, acompanhando-a algumas vezes na oração, quando ia à missa, etc. Embora com preocupações de espírito devido ao seu modo de viver desregrado. Assim, alguns dias depois recolheu-se à casa, abandonando os maus amigos, envergonhado e arrependido do seu lamentável procedimento. Aí, no convívio do lar, era consolado pela companheira, que não cessava de implorar a Deus qualquer meio de salvação. Eis quando surge um outro personagem nesta trágica comédia de vida social, o comendador. Lucas Damasceno, proprietário de grandes fazendas e de muitos prédios na cidade, capitalista e milionário. Homem probo, religioso e de nobres sentimentos, e que sabendo da situação em que se achava Aquiles, de quem foi sempre amigo, mas amigos destes raríssimos naquela época e muito mais raro ainda na atualidade, veio ao encontro do seu amigo, com o intuito caridoso de visitá-lo, reanimá-lo e de pôr à sua disposição os seus préstimos e sua bolsa. Aquiles, comovido, ao querer beijar-lhe as mãos, o seu benfeitor o tomou nos braços e o apertou com alegria. Todos os imóveis do engenheiro já estavam em edital para o próximo leilão e por esta ocasião foi o próprio ex-possuidor que os arrematou. Alguns dias depois, aquelas máquinas que se achavam paralisadas ante a desolação de tantos operários que nelas trabalhavam, puseram-se logo em movimento com notável satisfação de todos. Aquiles corrigiu-se fugindo dos lugares perigosos que frequentava, convivendo agora em outros meios sociais. Para seu lar, despontou um novo horizonte e sob o reinado de Cristo, encheu-se de paz e alegria. Já com o Felisberto Pacheco, que não teve a mesma educação cristã, não se deu a mesma coisa. Homem irascível, abrutalhado e sem o menor sentimento religioso, tratava sua mulher estupidamente, privando-a muitas vezes de cumprir deveres cristãos e chegando até a faltar com o necessário em casa, para despender largamente em atos indignos e reprováveis. Desesperado, continuou frequentando aqueles lugares e os indesejáveis companheiros de orgias, terminando, pouco tempo depois, em uma forca, os semi-desventurados dias. A sua esposa, piedosa, era amiga estimada de Madame Lucas Damasceno. Foi por esta caridosamente socorrida indeterminadamente, podendo assim dar uma boa educação a seus filhos e com eles viver até o último de seus dias. Com esta história, quis compor também a seguinte ficção, com o fim de comparar as personagens deste conto com algumas entidades divinas. Comparemos Felisberto e Aquiles com os pecadores obstinados que desprezam a Deus e a sua lei, preferindo falsos amigos que os arrastam para o abismo. Suas piedosas esposas, que tanto oravam em prol de seus maridos, com a nossa mãe, a Santa Igreja, que está sempre a interceder por nós e a proporcionar-nos os melhores ensinamentos. Aqueles maus companheiros e seus vícios inseparáveis, com Satanás e seus sequazes. O comendador Lucas, que tão prontamente veio em auxílio do seu amigo,
embora este o tivesse abandonado há muito, é a figura representativa do Divino Salvador, misericordioso para com seus filhos, apesar de desprezado. E Madame Damasceno, que tanto concorreu para estas boas ações, intercedendo ao marido para praticá-las, seja a efígie de Maria Santíssima, que tanto pede por nós a seu amantíssimo Filho. Permita a Deus que a narração deste conto e a ficção comparativa que o compõe sirva de exemplo e estímulo para precauções a muitos que não compreendem ou não querem compreender a vida cristã de chefe de família. O abandono às orações, principalmente de manhã e à noite, a falta de frequência ao culto divino e aos sacramentos da penitência e da Eucaristia são quase sempre a causa destas irascibilidades e grosseiras recíprocas entre marido e mulher e das lamentáveis discórdias nos lares. Que todos prefiram as disposições para o bem, a coisas ilusórias e prejudiciais para assim conseguirem a legítima felicidade. Outro caso interessante para os meninos desobedientes, e pais que desconhecem a necessidade de contrariá-los e corrigi-los nas suas más inclinações desde os seus tenros anos, é o seguinte. Um garoto filho único, e que era o encanto e a alegria de seus pais, desde pequetito, mostrou-se logo birrento, teimoso, fazendo livremente o que queria, irascível para quem o contrariasse, mesmo que fossem os seus próprios pais. E estes, em vez de o censurarem e o corrigir nos seus desatinos, achavam graça em tudo, confiantes em que, com a idade maior um pouco, o seu procedimento seria outro. São coisas de menino, é o que diziam. Erradamente estavam convencidos de que, satisfazendo e tolerando todas as exigências do filho, o beneficiavam como deviam. Aquela tenra arvorezinha, a quem, cheios de satisfação e entusiasmo, dedicavam de corpo e alma, toda atenção e carinho no seu cultivo esmerado, desenvolvia-se admiravelmente. Mas as sinuosidades que já vinham sendo notadas no pequeno e mimoso tronco, não eram considerados como deviam ser, pelos seus amanhadores. Se estes, na ocasião oportuna, durante o crescimento desenvolvido da arvorezinha, a tivessem chegado na linha e com as podações necessárias, seria ela mais tarde, um belo exemplar para arborizações urbanistas. Nada faltava para satisfazer aos caprichos do menino, mas, quando atingiu a idade escolar, já os pais se amarguravam, pela impossibilidade de conter os desatinos da criança. Insubordinado, travesso, intrigante e já bem crescido, andava sempre em questões e lutas corporais. Com outros meninos na rua, sendo repetidas as queixas que faziam quase diárias a seus pais. Na escola foi um tormento para as professoras, desrespeitando-as e procurando barulho entre os colegas. Em casa, remexia todos os guardados, tirando coisas até para vender. E neste desenvolvimento de coisas más, chegará à idade de 18 anos, quando seus pais reconheceram a má educação que deram ao filho, na ilusão de o estarem beneficiando. Tarde demais. Resolveram então apertá-lo e dar-lhe um tratamento severo e rigoroso, com o que não concordou o filho, deixando a casa paterna para uma vida livre e desregrada. Era tido por todos como um estróina, um perdulário, um indesejável. Sempre em más companhias, metido nos vícios do jogo, da embriaguez e outros, tirado a valentão, e por isso, em contínuos acertos de contas com a polícia. Quase nada lhe aproveitou o tempo em que esteve na escola, tornou-se ignorante em religião e civilidade e um tipo inútil e desprezível na sociedade, ocasionando dores profundas aos corações de seus pais. Estes que podiam ter dado à sociedade um bom elemento cívico com a apresentação do filho, não o fizeram, e sempre clamavam dolorosamente: fomos nós os culpados. É este o fim, quase sempre, dos meninos birrentos, caprichosos, insubordinados, que não encontram pais que lhe adeiem uma conveniente educação, desde os seus primeiros anos. Vamos finalizar este capítulo, o último do nosso livrinho, com os costumados conselhos do missionário brasileiro, mas desta vez, são para todos. Do missionário brasileiro. Todos os homens foram criados, são conservados e favorecidos por Deus, e portanto todos devem honrá-lo, servi-lo, amá-lo. E no exato cumprimento destes deveres do homem para com Deus, que consiste a religião, logo, todos os homens devem ser religiosos. Deus, sendo infinitamente bom, justo e santo, a sua lei é necessariamente boa, justa e santa. A moral cristã, diz de La Lucerne, é uma série de leis santas, postas ao alcance do coração humano, como guardas inflexíveis, que repelem até a ideia do pecado. A religião, diz Burke, é o fundamento da sociedade civil, e sem ela nada prospera entre os homens. O respeito à religião é a melhor garantia da estabilidade dos estados e da segurança dos particulares.
Eis o que dizia Russial sobre a suma importância da religião. Eu não entendo que se possa ser virtuoso sem a prática da religião. De modo que, os irreligiosos não são virtuosos, e, na maioria dos casos, são apaixonados, caprichosos. D'Alembert, em seu escrito O Abuso da Crítica, sustenta esta verdade. Eu atribuo, diz esse escritor, a irreligião ao desejo de não impor mais freio às suas paixões, e à vaidade de não pensar como a multidão, muito mais do que a ilusão dos sofismas. Tanto que, quando as paixões e a vaidade calam-se, a fé revive-se. Desde que amamos a Deus com sinceridade, devemos, quanto depender de nós, chamar todos para entrar em sua santa amizade. O zelo pela santificação das almas, além de muito glorificar a Deus, concorre poderosamente para a nossa própria santificação. O apóstolo São Tiago diz: aquele que fizer com que um pecador se converta, o salvará e também apagará uma multidão dos seus próprios pecados. Mas, para que o nosso zelo pela salvação de nossos irmãos seja proveitoso, deve ter a verdade por base, a prudência por senhora e diretora. Desde que amamos a Deus com sinceridade, devemos defender os dogmas, os sacramentos, as cerimônias e as práticas religiosas. Os homens nobres e convictos não consentem que as suas ideias, os seus princípios, sejam impunemente atacados, porém os defendem com toda a energia e veemência. Sofrer com paciência as injúrias pessoais, diz São João Crisóstomo, é louvável. Sofrer sem proferir palavras em protesto aos que atacam a Deus, é impiedade. Devem todos os católicos amar e defender os ministros da religião, e até a todos que são devotados a ela, como são as pessoas piedosas. Os membros de uma família defendem-se mutuamente. Quando um é insultado ou ofendido, todos os outros tomam corajosamente sua defesa. Como, pois, um católico pode consentir que um membro ou um representante de sua religião seja em sua presença, zombado, ludibriado por um gratuito e injusto adversário, e não tomar imediatamente, e com toda a energia a sua defesa? Não devem ter medo dos que insultam os sacerdotes, porque todos eles são medrosos e covardes. Estes não ousam insultar os médicos, os advogados, porque temem levar bengaladas. Não insultam os militares porque temem tomar pranchadas. Estes são valentes somente com os sacerdotes, porque sabem que, por sua humildade e mansidão, sofrem tudo pacientemente, sem opor a mínima reação. São tão vis como os que batem num aleijado de pés e mãos, porque têm certeza de que ele não pode reagir. Todos os seculares católicos devem considerar o Papa, os bispos e todos os sacerdotes como verdadeiros e legítimos representantes de Deus, e assim, respeitosamente, prestarem-lhes suas homenagens de submissão, veneração e acatamento. Sirva-lhes de modelo o procedimento de um excelso soberano para com o sacerdote da antiga lei, que era apenas a figura da santa lei evangélica. Quando Alexandre, o Grande, ia, acompanhado de um valente e numeroso exército, entrar em Jerusalém, resolvido a passar todos os seus habitantes a fio de espada, Jado, sumo sacerdote, revestido de seus majestosos ornamentos pontificais, saiu intrépido ao seu encontro para detê-lo, como de fato o deteve em sua marcha devastadora. Logo que o grande conquistador avistou o sumo sacerdote ricamente paramentado, foi soberanamente dominado por um profundo sentimento de respeito, e, descendo imediatamente de seu cavalo, foi humilde e reverente prestar-lhe suas homenagens de consideração, de acatamento e veneração, e ainda declarou que dar-lhe-ia todo o necessário para a majestade e brilhantismo do templo. Como, porém, Parmério, seu válido, muito estranhasse esse seu humilde procedimento, sendo um homem que então dominava o mundo inteiro, Alexandre lhe respondeu: não reverenciei a um homem, mas a Deus, de quem ele é o legítimo representante e ministro. Todos devem concorrer para tudo quanto diz respeito à majestade e à presença do culto divino. Quem quer alcançar o fim, deve empregar os meios. Também devem contribuir para a honesta subsistência do seu pároco, pagando-lhe, os que podem, os devidos emolumentos. Os que são realmente pobres têm direito a tudo grátis, mas, os que têm recursos suficientes, deixando de pagar o determinado pelo regulamento, cometem uma injustiça e ficam obrigados à restituição. O pároco não tem outro recurso para sua subsistência, porque é obrigado a consagrar-se exclusivamente ao cumprimento de seus deveres paroquiais. Ele só trabalha para o povo. Este deve dar-lhe o necessário para sua condigna manutenção. São Paulo diz que aquele que serve ao altar, do altar deve viver. Felizmente, que a este respeito são poucos os ingratos desconhecidos. Na maioria, os católicos são exatos no cumprimento desse sagrado dever.
Por ocasião da hedionda Revolução Francesa, as pessoas piedosas com os seus caridosos auxílios, sustentaram os eclesiásticos perseguidos e encarcerados. Em Versailles, uma moça pobre, cortou os cabelos longos e lindos que tinha e os vendeu só para poder dar também a sua piedosa contribuição. Tudo quanto se dá para os verdadeiros pobres, e também para o culto divino, não empobrece a ninguém. Pelo contrário, de Deus receberá, mesmo neste mundo, o aumento de 100 por 1. Todos devem obedecer e respeitar as autoridades porque são representantes de Deus no governo da sociedade, na manutenção da ordem, na defesa dos direitos e na distribuição da justiça. Quando elas se exorbitam, podemos nos queixar aos seus superiores, mas nunca é lícito desacatá-las. Do mesmo modo devem os paroquianos proceder com as suas autoridades paroquiais, tolerar as suas imperfeições, porque, além de Deus, ninguém mais é perfeito. Mas, se o pároco falta com os seus deveres mais importantes, deixando perecer as almas e principalmente se escandaliza, não só podem, como devem, sem ódio e despeito, levar com toda exatidão e sinceridade os feitos criminosos ao conhecimento da autoridade competente. Nunca se deve defender um criminoso com sacrifício dos interesses de uma população. A este respeito devem ser evitadas duas injustiças que por Deus serão rigorosamente castigadas. A primeira é apresentar-se a favor de um padre reconhecidamente criminoso, só porque ele, por cálculo, trata particularmente a todos com afago e carinho, sacrificando, às vezes, até os interesses de Deus. A segunda é apresentar acusação contra um sacerdote honesto, exato cumpridor de seus deveres, só porque, particularmente desagradou, às vezes para manter os seus direitos ou para ressalvar a sua dignidade. Os que tão criminosamente assim procedem, leiam com atenção esta sábia sentença do padre Quadrupani. O homem honesto e probo não sabe louvar, nem aprovar, mesmo o mais poderoso monarca, o que é digno de censura. E todo aquele que sacrifica ao vício os direitos da verdade e da razão, não merece mais o título de homem. É permitido desejar a estima dos nossos semelhantes, pois o Espírito Santo, no livro do Eclesiástico, nos aconselha a ter cuidado de nossa boa reputação e procurar ter um bom nome. Esta estima nos é necessária para sermos úteis e proveitosos aos nossos irmãos, e para desempenharmos as obrigações e deveres que a divina providência nos impõe. Entretanto, não devemos nos abater quando formos injuriados, caluniados e desprezados pela malícia dos homens, mas contentarmo-nos com o testemunho da nossa consciência que exprime o juízo formado por Deus a nosso respeito. É próprio de uma grande alma desprezar os desprezos e opor a paciência aos ultrajes. Quando fazem-me uma injúria, dizia Descartes, procuro elevar a minha alma tão alto, de modo que a ofensa não possa atingir-me. O imperador Teodósio escreveu a Rufino, prefeito do pretório, fazendo-lhe a seguinte recomendação: se alguém falar de nossa pessoa ou do nosso governo, não procuremos puni-lo. Se falar por leviandade, devemos desprezá-lo, se por loucura, lamentá-lo e dele ter compaixão, se é uma injustiça, perdoá-la. Devemos sempre perdoar as ofensas recebidas. Comparamos a recomendação que a este respeito nos faz Jesus, o mestre da verdadeira caridade: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender-se, perdoa-lhe. Se ele contra ti pecar 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia voltar a te dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Quer dizer que sempre que o penitente se confessar arrependido, deve ser por nós perdoado. Devemos não só perdoar os nossos ofensores, mas até mesmo amá-los, porque, como nós, são filhos de Deus. Se, porém, forem maus, com eles não devemos ter convivência, intimidade. Executemos o que sobre este assunto nos recomenda o apóstolo São Paulo, em sua segunda epístola aos Tessalonicenses: irmãos, não vos canseis nunca de fazer o bem. Se alguém não obedece ao que ordenamos pela nossa carta, dele tomai nota e com ele não tenhais comunicação a fim de que se envergonhe. Não o considereis, todavia, como um inimigo, mas adverti-o como irmão. Aos maus, nós devemos procurar só para socorrê-los em suas precisões e para, por nossas advertências e conselhos, chamá-los a deixar a vida pecaminosa e entrar na amizade de nosso Senhor. Devemos admoestá-los, mas, considerando-os como nossos irmãos, e tendo unicamente por fim procurar a sua santificação. As nossas advertências devem ser-lhes feitas de perfeito acordo com as condições do verdadeiro zelo, como acima notamos, embora, em regra, devamos ensinar com palavras e exemplos a exata observância da lei de Deus com toda a franqueza e altivez,
algumas vezes e em casos particulares, a prudência e a caridade mandam-nos calar e omitir aquilo que pode exasperar os pecadores, porque a sua conversão torna-se mais difícil quando eles julgam-se humilhados e repelidos. Os maus todos, mesmo os nossos mais encarniçados inimigos, são dignos da nossa caridade, porque são nossos irmãos. Mas, não são dignos da nossa amizade, porque além de inimigos de Deus, podem nos perverter pelos seus discursos, e principalmente pelos seus escândalos. Nós só devemos ter como amigos os que nos podem edificar pelas suas virtudes. A verdadeira amizade exige 3 condições indispensáveis: costumes irrepreensíveis, intenções honestas e relações inteiramente circunspectas. Com estas 3 condições, a amizade pode ser virtuosa mesmo entre homem e mulher. Com intenções puras e santas podemos desejar as riquezas, porque elas podem ser muito proveitosas, desde que sejam justas e honestas em sua procura, em sua posse e em sua aplicação. Elas são criminosas, reprováveis e danosas, quando são procuradas com sofreguidão, como se fossem bens supremos, dos quais tudo está subordinado, quando são sonegadas à caridade, quando são empregadas para satisfazer a vaidade ou a sensualidade. É unicamente dos infelizes que possuem fortunas nestas criminosas condições, que Jesus disse: ai dos ricos. Há um grande erro que lhe pedia um conselho para se salvar. O bem-aventurado Pedro Lefebvre recomendou que seriamente e todos os dias meditasse sobre estes 3 pontos. Jesus viveu na pobreza e eu vivo na abundância. Ele sofreu fome e sede e eu me alimento de comidas saborosas e delicadas. Ele levou uma vida de recolhimento e de sofrimentos e eu levo uma vida de prazeres e de divertimentos. Meditai, meditai muitas vezes e muito sinceramente estas breves palavras, lhe disse o bem-aventurado. Devemos invejar as adversidades dos bons e lamentar as prosperidades dos maus, pois estas são prenúncios de tremendos castigos e aquelas, de plenas recompensas na outra vida. Deus, sendo essencial e infinitamente justo, não deixa nenhum crime sem castigo, nenhuma virtude sem recompensa. O homem, por muito virtuoso que seja, não deixa de ter suas faltas leves, algumas pequenas imperfeições, que devem sofrer algum castigo. Deus os castiga aqui, por essas adversidades passageiras, para lá no céu plenamente recompensar as virtudes. Por outro lado, o homem, por mais perverso que seja, não deixa de fazer algum bem, de praticar algum ato proveitoso. Porém, esse homem, praticando esse ato, sem pureza de intenção e em estado de pecado grave, não pode ter nenhuma recompensa no céu. E então Deus o recompensa aqui por essas prosperidades passageiras, para na outra vida, com rigor o castigar. A história do mau rico e do pobre Lázaro, que era muito virtuoso, confirma evidentemente essa doutrina. Lázaro, depois de ter pago aqui, pela pobreza e pelas dores as suas imperfeições, foi, segundo afirma Jesus, conduzido pelos anjos ao céu para receber as grandes recompensas de suas virtudes. Pelo contrário, o mau rico, que era vicioso, depois de receber aqui essas prosperidades passageiras como recompensa do bem que naturalmente fez, foi, segundo afirma o mesmo Jesus, sepultado no inferno, para sofrer os castigos que mereceram os seus crimes. E é absolutamente necessário que não nos esqueçamos um só instante de que não basta deixar de fazer o mal, mas é necessário que façamos todo o bem que estiver ao nosso alcance. A bondade dos que unicamente abstêm-se de fazer o mal é a bondade da pedra que não se move, é a bondade negativa, criminosa. Jesus, em seu Evangelho, nos diz que o servo que não consumiu o talento recebido, mas que apenas o conservou improdutivo, foi pelo seu senhor qualificado de mau, e ainda lançado nas trevas. Ele ainda nos ensina que a figueira que foi amaldiçoada e condenada a ser cortada e lançada às chamas, não tinha produzido veneno nem espinhos, e o seu único crime foi não ter produzido nenhum fruto e ter permanecido no estado de completa esterilidade. Somos obrigados, não só a não fazer mal, mas ainda a fazer todo o bem que pudermos, não só a não violar, mas ainda a observar e cumprir todos os preceitos divinos. Pela nossa própria vontade somos cristãos, e cristão quer dizer seguir a lei, a doutrina de Cristo. Sejamos consequentes, ou observamos os preceitos de Jesus ou deixemos de chamarmos-nos cristãos. Aos soldados que tinham o nome de Alexandre e que temiam entrar em luta, Alexandre fazia esta solene intimação: ou mudai o vosso nome ou praticai atos dignos de Alexandre. Assim também, ou renunciamos ao santo nome de cristão, que quer dizer discípulo de Cristo, seu filho e seu amigo, ou então procuremos cumprir exatamente com os deveres cristãos, observando os preceitos que essa nobre profissão nos impõe e que tem por fim a nossa santificação e a nossa eterna felicidade.
CUNCLUSANO. Está terminada, caro leitor, a tarefa que me propus de compor este livrinho, onde o meu maior trabalho foi colecionar boas normas para a formação de lares, proporcionando meios úteis e interessantes para o desempenho de tão sublimes encargos determinados pelo Divino Salvador. Oxalá vos aproveite esta modesta obra e abundantes sejam os seus frutos. Nas páginas percorridas, encontrastes não literatura, mas fatos edificantes e proveitosos conselhos, especialmente os daquela conceituada autoridade, o Reverendíssimo Monsenhor Miguel Martins, de saudosa memória. A série de bons conselhos que ilustram as páginas do Guia do Lar dão-lhe direito a mais um título, como já me fizeram ver, o de conselheiro social. Creio que mais uma exortação utilíssima não irá fatigar-vos além do que já lestes. E por isso, ao encerrar estas linhas com as minhas cordiais despedidas, o faço com chave de ouro, falando-vos da grande eficácia e proveito da oração, tão recomendada por Jesus Cristo nos lares e aos fiéis que lhe quiserem dirigir as suas petições. A oração, como sabeis, meu leitor, é um meio pelo qual se conseguem as graças indispensáveis à vida cristã, e, de um modo especial, a das famílias nos lares. Orando sincera e piedosamente, é ao Pai Celeste que oferecemos coração e alma, e pelos merecimentos de seu amado Filho, conseguimos deferimento aos nossos pedidos. Ante o tabernáculo, ou por ocasião de se receber Jesus hóstia em nossas almas, podemos adorá-lo e amá-lo na verdade. Aí, abrir-lhe-emos o coração, chorando e contando-lhe tudo, e logo o seu socorro nos virá, trazendo-nos confortante consolação. Animadoras são as palavras do próprio Jesus a seus discípulos: orate e vigilate, orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Pedi, e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Lembremo-nos das tantas vezes que Jesus, recolhido e silencioso, orou por nós, a seu divino Pai. Daqueles 40 dias e noites em que passou jejuando e orando no Jardim das Oliveiras e ainda mais. Compôs o Padre Nosso, a melhor das orações, e o ensinou a seus discípulos, para que estes nolo ensinassem também. Rezai, e rezai muito, caro leitor, principalmente aqueles de vós, que por Deus estiverdes encarregados da sublime e melindrosa tarefa de dirigir lares. Oremos a Deus por Jesus, que é o nosso medianeiro primário. Oremos aos santos, nossos secundários intercessores, e de um modo especial à Virgem Santíssima, que é a Mãe de Deus e também nossa Mãe. A primeira oração depois do Padre Nosso é a Ave Maria, que nos faz lembrar o mistério da encarnação pela saudação do anjo, o que muito alegra a Santíssima Virgem. Há, como sabeis, caro leitor, muitíssimas orações preciosas e sobretudo indulgenciadas pela Igreja. São inúmeros os devocionários que as trazem. Adquiri, se ainda não tendes, um destes bons livrinhos. Munido destas 3 armas: o Catecismo, o Livro de Orações e o Guia do Lar, entrareis na posse dos principais planos de defesa contra o inimigo. Difundi em vosso lar a leitura destes livros e em união com a vossa família, não percais ocasião, principalmente de manhã e à noite, para orações coletivas, não se esquecendo da maravilhosa devoção o terço de Nossa Senhora todos os dias. Assim procedendo, observadas as recomendações do Guia do Lar, esperai pelo resultado que será consolador.